Olá, para você que é novo no canal, meu nome é Rafael Lopes e o vídeo de hoje vai ser dividido em três partes. Começaremos falando de aspectos gerais de dívidas, na sequência eu vou trazer um exemplo real de um empréstimo pessoal para vocês e por fim falaremos sobre como um financiamento automotivo pode corroer, destruir o seu patrimônio. Bom, falando de dívidas de uma forma geral, a dívida nada mais é do que contrair um empréstimo, levantar recursos com terceiros para a aquisição de um ativo ou realização de um investimento. Na nossa vida pessoa física, os financiamentos mais comuns são o financiamento imobiliário e o financiamento automotivo. Além desses, tem aquelas linhas de crédito que a gente está acostumado, às vezes via um parcelamento no cartão de crédito, entrando no cheque especial na conta, e também alguns empréstimos que os bancos oferecem para aquisição de alguns outros itens quaisquer, Bom, vamos agora olhar para uma simulação de crédito com base nas informações do Serasa Crédito, que é um site que a gente consegue simular empréstimo pessoal e com base em informações médias de taxas de mercado. A gente está falando aqui então de um empréstimo de R$30 mil com prazo de 48 meses. Empréstimo esse que resultaria numa parcela mensal de R$ 1.261,68. Mas vamos entender se esse empréstimo está caro, se está barato, qual que é a taxa de juros que está embutida aqui. Para isso, a gente vai usar uma ferramenta que depois a gente vai disponibilizar para vocês aqui na descrição do vídeo e a gente vai usar então os dados lá do site da Serasa para imputar como premissas e vamos ver os resultados dos nossos cálculos. Bom, então a gente viu lá que é um valor financiado de R$30 mil, a parcela de 1.261,68, então 1.261,68, um prazo de 48 meses, que é a mesma coisa que 4 anos. Bom, para a gente calcular a taxa de juros mensal equivalente, vai ser igual aqui, taxa, aí número de períodos 48 meses, o PGTO é um pagamento de 1.261, valor presente 30 mil, vamos ver, olha lá uma taxa equivalente ao mês de 3,33%, Bom, qual que é a taxa equivalente ao ano? Continha fácil, matemática financeira, 1 mais 3,33 elevado a 12, menos 1. A gente está falando de uma taxa de meros 48,23% ao ano, Bom, mas para a gente conseguir calcular a economia que pode ser gerada ou o gasto que a gente deixa de adquirir, quando a gente faz esse tipo de empréstimo, eu vou usar as informações da curva de juros. A gente já olhou isso em vídeos anteriores, que é a estrutura termo das taxas de juros Ambima. Basicamente, eu vou pegar a taxa de juros nominal a mercado para um prazo de 4 anos ou 48 meses. Então, aqui, cada 252 dias são um ano, então 504, 2 anos, 756, 3 anos, 1.008, 4 anos. É uma taxa de 11,2736%. Então, vamos lá para a nossa planilhinha, 11,2736%, Legal. E aí eu vou colocar uma alíquota de R de 15% para entender qual seria o custo de oportunidade, entre aspas, líquido. Vocês vão entender um pouco melhor a hora que eu estiver finalizando os cálculos. Então, eu vou pegar essa taxa aqui, vezes 1 menos a alíquota de imposto de 15%, que é a alíquota de imposto para renda fixa em prazos acima de 2 anos, 9,58% de custo de oportunidade líquido. Mas por que eu estou fazendo isso, pessoal? Pelo seguinte, agora a gente vai fazer o seguinte exercício. Eu vou pegar essa dívida de 30 mil e vou jogar a valor futuro por 48 meses. Basicamente, eu vou calcular o valor equivalente dessa dívida daqui a 4 anos. Então, é isso aqui, igual a valor futuro, a taxa, essa taxa do empréstimo, 3,33, número de períodos, 48 meses, e aí PGTO sai, jogo aqui menos o 30 mil, joguei para frente, chega num valor de R$144 mil. E agora eu vou trazer essa dívida valor presente, só que pelo custo de oportunidade. Já explico também um pouco melhor para vocês. Então, vou fazer presente, taxa de 9,58, agora uma taxa ao ano,
Portanto, o número de períodos 4 anos, PGTO 0 e valor presente, né? Estou trazendo esse valor futuro de 144 para valor presente. Bom, o que é isso, pessoal? Para ficar claro para todo mundo. Basicamente, com essa conta, eu calculo o valor equivalente que deveria ser investido hoje para você ter o mesmo saldo, que é o saldo equivalente ao pagamento da dívida. Então, para que você tenha os mesmos 144 mil reais, que é o que você gastou para pagar essa dívida, né? Daqui a 4 anos, você teria que investir hoje, no custo de oportunidade da economia líquida, 100 mil reais 448. E daqui a gente consegue calcular a economia, né, atingida ao não se contrair esse tipo de dívida. Olha lá, a gente conseguiria uma economia de 70 mil reais 448. Vou dividir esse valor pelos 30 mil, que é o valor originalmente tomado, né, emprestado, 234%, ou seja, 2,34 vezes o valor que foi tomado. Isso é a economia gerada. Então, olha como realmente esses juros, né, um juro de 3,33% ao mês, é um juro que a gente pode considerar até um pouco exorbitante, mas é bem comum, né? Qualquer tipo de empréstimo pessoal que você vai fazer num banco, qualquer coisa do gênero, as taxas são de 2,5%, 3%, daí para cima, né? Tem taxas às vezes de 4%, 4,5%, 5%. E aí as pessoas não percebem por que elas não conseguem sair dessas dívidas. É porque isso funciona como uma areia movediça. Você está ali, né, se esforçando, querendo sair, mas aquela areia te puxa o tempo todo para baixo. Realmente, dívidas com esse nível de juros são dívidas muito difíceis de serem quitadas. Portanto, tem que tomar muito cuidado, pessoal. Então, acho que ficou claro para todo mundo, né? É isso. Para ter o equivalente ao que você gasta com a dívida, essa dívida, né, que você adquiriu para ter 30 mil reais hoje, você deveria investir 100 mil reais. Olha que maluquice, né? Essa é a diferença que fica evidente entre o que você ganha investindo versus o que você está pagando para essa dívida, de custo da dívida. É realmente muita coisa. Bom, mas agora a gente vai dar sequência mostrando algumas informações, né, de um financiamento de veículo. E aí, eu entrei aqui num simulador do Bradesco e fiz o seguinte, ó. Peguei uma simulação de financiamento para um carro, né? Até 3 anos, ok, essa informação não importa tanto, mas eu imputei aqui um valor, que é um valor próximo ao que a gente vai olhar aqui na tabela FIP, imaginando que é um financiamento para um veículo de 120 mil reais, em que foi dada uma entrada de 24 mil, de 20%, portanto, foi financiado, né, o valor de mais ou menos 96. Com a primeira parcela, paga só no dia 1º de junho, então já tem uns jurinhos aí entre hoje, né, até dia 1º de junho. Bom, isso chega nesse resultado de simulação. Então, seria um valor financiado de 99.024 por um prazo de 48 meses e uma parcela de 3.309. A gente vai aqui seguir no nosso simulador para imputar esses valores. Então, valor financiado de 99.024 e a gente está falando de uma parcela de 3.309. Todas as contas, né, eu já deixei aqui pronto porque são contas parecidas ou idênticas a que a gente acabou de fazer no empréstimo pessoal, só que aqui eu estou usando os valores do financiamento do veículo, né? Então 99.024, parcela de 3.309, isso significa uma taxa de juros mensal implícita de 2,12% e uma taxa ao ano equivalente de 28,66%. Bom, com o nosso custo de oportunidade aqui previsto, olha lá, a gente está falando, pessoal, de uma economia, caso essa dívida não seja realizada, né, de R$ 89.120, o que, em termos percentuais, vamos fazer a continha aqui, vou dividir esse cara pelo valor financiado, vou jogar isso aqui para percentual, olha lá, você praticamente paga 2 carros, né, se você for fazer esse financiamento, coisa meio maluca. E aqui a gente não está levando em consideração a depreciação. Vamos voltar lá e aí olhar algumas informações da tabela FIP para ver em quanto mais ou menos um carro, e aí que eu peguei o City Sedan, quanto mais ou menos um carro deprecia em 4 anos, usando esse sítio como uma referência, tá? Bom, esse carro zero está valendo R$ 126.821.
E esse mesmo modelo 2019 está valendo 90.522. Então, vamos lá, né, imputar essa informação, ó, começar com 126.821, aqui, né, 126.821, e em 48 meses esse carro vai para 90.522. Então, 90.522. Olha lá, há uma perda de valor do automóvel pela depreciação de 28,62%. Então, você gasta uma fortuna, né? Paga 2 carros naquele financiamento, mas você ainda está adquirindo um bem que perde valor ao longo do tempo, ele se deprecia. E essa é a grande chave do financiamento, porque em quais condições, situações um financiamento faz sentido? Do ponto de vista financeiro, né? A única e exclusivamente quando você usa o recurso desse financiamento para comprar um ativo que ganhe valor ao longo do tempo numa taxa ou velocidade superior àquela que é o seu custo da dívida. Então, para ficar fácil para todo mundo entender, imagina que você tomou um financiamento de R$1 milhão a uma taxa de 10% para comprar um imóvel de R$1 milhão. Para simplificar, vamos imaginar que essa casa também valia R$1 milhão, ou seja, você comprou ela toda com o dinheiro do financiamento. Beleza. Bom, daqui a um ano, se os juros dessa dívida é um juros de 10%, essa dívida de R$1 milhão virou R$1 milhão e 100. Mas vamos imaginar que esse imóvel teve uma supervalorização e ele foi para R$1 milhão e 300. Você pode vender o imóvel por R$1 milhão e 300, quita a dívida de R$1 milhão e 100 e fica com R$200 mil no seu bolso. Então, é uma situação em que a dívida foi usada para adquirir um ativo que gerou riqueza para você, porque no net, né, entre a valorização do ativo que você deve na dívida, essa dívida foi utilizada para comprar um ativo que proporcionou para você ganho de riqueza. Mas na situação do automóvel, percebam que, via de regra, né, com exceção do período de Covid, que aconteceu uma anomalia aí dos automóveis usados se valorizarem, via de regra, o financiamento que é utilizado para o automóvel, ele é direcionado, né, esse recurso para a compra de um ativo que se deprecia ao longo do tempo. Então, é como se você tivesse comprado aquela casa, né, por R$1 milhão, e essa casa, depois de 2, 3 anos, está valendo 700 mil e seu financiamento foi para R$1 milhão e 100. E aí, então, você está com um delta, né, ou seja, um ativo de 700 mil e devendo R$1 milhão e 100, você perdeu R$400 mil nessa brincadeira, né? Então, é o que acontece via de regra nos automóveis com valores menores, né? Um carro de 100 mil, de 120 mil, enfim. Aqui a gente viu que ele se deprecia 30% ao longo de 4 anos. Então, você, né, ou eventualmente alguém que fez esse financiamento, perderia 30% no ativo que foi adquirido com o recurso de terceiros, né, com o crédito, e ainda teria todo o custo da dívida, que é isso, depois de 4 anos, equivale a mais ou menos um valor que teria que ser o dobro investido para chegar no mesmo resultado daquele financiamento. Isso porque uma taxa líquida, né, projetada de investimento no horizonte de 4 anos não chega a 1% ao mês. E aqui a gente está falando de dívidas de 2,5%, né, no caso do carro, e no caso do empréstimo pessoal, 3,3%, 3,5%, 4%, que são números reais, né? Se você for fazer qualquer simulação ou verificar os financiamentos na indústria, é esse o custo do financiamento. Esses são custos médios, né? Então, tirando essa situação do financiamento imobiliário na vida pessoa física, fujam de toda e qualquer dívida, porque isso só vai resultar em perda patrimonial para você. É isso, não deixem de nos acompanhar, inscrevam-se no nosso canal e toquem no sininho também para receber as notificações de novos conteúdos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.